Não, eu aqui concordo, Isidro, e devo dizer assim, com base ainda na pergunta, não é? Quando nós vamos olhar os nossos heróis, é claro que nós vamos um dia reconhecer José Eduardo dos Santos, Jonas Malhoa Savimbi, Agostinho Neto e por aí fora. Embora que a história de Agostinho Neto, para nós da geração dos 45 a subir, não conhecemos muito. Não, para dizer a verdade, não, conhecemos muito pouco. Porque a propaganda do Agostinho Neto foi mal feita. Por quê? Porque quando você constrói um líder que só fez o bem e não fez o mal, nós sabemos que na Terra não existe homem que tem essa capacidade. Portanto, mas, pronto, como nós também temos os nossos cotas dos 60, 70, 80 que viram o Augusto Neto, e esses dizem que ele fez aí uma coisinha qualquer, então nós somos obrigados a ter que reconhecer isso e lhe meter na história. Descendo mais aqui para baixo, depois de José Eduardo dos Santos, ok? Não, já não vamos encontrar líderes políticos, por exemplo, e aqui me refiro mesmo dentro do próprio partido do MPLA, não vamos encontrar nenhum líder político que vai conseguir narrar uma história ou que vai construir uma história que vai nos agradar de o colocar no ponto mais alto dos quatro, desses quatro feras que foram os nossos libertadores, e aqui também inclui José Eduardo dos Santos, que foi então o homem que conseguiu consolidar a paz em Angola. Portanto, vejam a isso. O que é que vai restar? Vai restar pessoas que vão estar vivas, que deverão aprender da história e começarem a fazer coisas para beneficiar ou para entrarem no mundo da história como bons cidadãos. E aqui, por isso é que eu disse que, tendo em conta que já não vamos encontrar nenhum presidente depois de José Eduardo dos Santos que vai conseguir escrever essa história, vamos ter obrigado a ter que pular para o mundo do jornalista, para o mundo dos juristas. Estas pessoas que se batem hoje e que se bateram desde muito a trazerem conteúdos da narrativa toda do que é Angola no passado, o que é Angola hoje e o que deveria ser feito. E essas pessoas que se batem anos e anos que vêm explicar de onde é que a gente errou, essas teses todas são as que nós vamos querer estudar nesse grande livro, nessa grande Bíblia de Angola que nós vamos ter que construir. Mas e aqui concordo com o Isidro. João Lourenço, independentemente de quem estiver no poder, João Lourenço não pode fazer parte desse livro. Eu contesto já a partida, porque só pode estar no livro dos mais fracos. Levar o Grêmio dos presidentes mais fracos, dos líderes mais fracos, encolhido com seus bajuladores, que são tantos que também ajudam a estragar, que estão a ajudar-lhe a estragar Angola. Chegamos a dizer que era uma ofensa também, e temos em prima facie, que se tivesse a vender pele de galinha, cu de frango jardado, crista de galo, bico de galo, num país como Angola. E as pessoas não nos levaram a sério quando dissemos isso e apresentamos, de facto, as provas. E temos aí agora mais uma pessoa que também se indigna, de facto. Vocês já estão a ver algum governante ir a um desses armazéns comprar pele de frango para dar aos cães? O vosso comentário rápido, Isidro. Não, de certa forma, a senhora Filomena Oliveira está certa. A importação também reflete o que? Reflete a negação da dignidade ao angolano, ok? É preciso que nós tenhamos atenção a isso, que é basicamente aquilo que nós chamamos de alimentação de extinção, ok? Por quê? Porque há registros, né, de que o consumo dessas determinadas partes que são muito importadas por Angola causam também problemas de saúde, porque aquilo está basicamente fora daquilo que é como é que eu digo? Que é não sei se vou chamar de currículo alimentar ou qualquer coisa, mas eu acho que se não é aproveitável... Alimentar, não? Sim, mas tipo, se não é aproveitável, Paulo, se não é aproveitável,
e os outros desperdiçam aquilo lá no exterior, na Europa e etc., desperdiçam aquilo, é porque realmente é impróprio para consumo humano, de qualquer forma. Mas não quer dizer que você come hoje e morre amanhã, mas é impróprio e deve ter as suas especificidades, que o consumo a longo prazo deve provocar uma série de anomalias no corpo humano, doenças e etc. Portanto, é uma alimentação que reflete bem o tipo de governo que nós temos e, acima de tudo, reflete o que é que eles pensam sobre nós. Ok? É por isso que eu digo que uma das coisas que o MPLA herdou é a questão do ódio colonial, porque ele não vê o povo como realmente povo, ele não vê o povo como pessoas que têm direitos, etc. Eles olham o povo como um fardo, e daí é que as políticas com relação à resolução dos problemas do povo são sempre políticas de desenrasque, não são políticas práticas. Nós continuamos a ter problemas de produção nacional. Os países que se encontram mais no hemisfério a norte e etc., estamos a falar da Europa e de outros espaços, esses países não têm a condição que lhes permite serem uns grandes produtores, ok? Mas nós temos essas condições que nos permitem sermos grandes produtores, mas infelizmente a importação é um dos lobbies coloniais. Angola faz muita importação e tem governos extremamente dependentes, inclusive da alimentação. Esse tipo de estados que nós temos, não podemos considerar estados independentes, porque a independência começa na soberania alimentar, porque a soberania alimentar determina também a autodeterminação dos povos. Um povo que é dependente alimentar é um povo fraco, sem poder, é um povo talhado para a escravidão. Então nós podemos dizer que em Angola a independência pode ser considerada uma farsa, porque a independência ela começa na soberania das vontades, soberania alimentar, soberania de território, soberania intelectual e etc. Nós precisamos desses padrões todos de soberania, principalmente a intelectual, porque a intelectual é que viabiliza, ok? A soberania imaterial, que é a soberania cultural. E nós temos problemas nesse quesito. Nesse quesito, nós continuamos a ter vários problemas. Por quê? Porque até intelectualmente somos dependentes. Aquilo que nós pensamos, dependemos de currículos que são feitos no estrangeiro, que não coadunam com a nossa própria cultura, mas que são espaços também onde se dá continuidade aos processos de assimilação intelectual. Portanto, enquanto não tivermos indivíduos que questionam, indivíduos que olham para a realidade dentro de um prisma que se baseia na defesa primária dos nossos interesses, nós vamos continuar a ter aqui um Estado extremamente falido e um Estado de continuidade que é das práticas coloniais, de pessoas que estão a ser programadas para pensar como brancos, não como africanos. Então, isso é um problema extremamente grave. Isso é um problema que nós precisamos de corrigir e o MPLA não se dá o trabalho de corrigir isso porque a autonomia intelectual dá autonomia do questionamento e o MPLA não quer ser questionado. Porque o povo, quando começar a se libertar, o povo vai questionar a autoridade do MPLA, o povo vai questionar a história. E essas bases que se vão questionar de futuro são as bases, ok, que determinam a autoridade política do MPLA, essa manipulação da história, essa manipulação dos factos históricos, essa exclusão que se faz dos indivíduos, como é o caso de Odem Roberto e Jonas Savimbi, essa exclusão histórica, essa ideia do MPLA definir quem é que entra para a história, isso é um grave problema. Mas, no entanto, se nós olharmos a fundo a história, nós sabemos que o MPLA é um problema para Angola. As bases que levaram o MPLA a ser fundado, a história do próprio MPLA, esse entrosamento propositado que se faz das bandeiras e etc., tudo isso mostra que o MPLA foi feito para fazer de Angola um Estado falido, um Estado falhado. Porque Angola está a dar certa, ok, para os portugueses. Só não dá certo para os angolanos, porque os maiores beneficiados dos roubos da corrupção em Angola, da incompetência, do complexo de assimilado, continuam a ser os estrangeiros. Sim. Mas o angolano não. O angolano não é beneficiado de nada. Então, Angola está a dar certo para os indivíduos que fecharam os acordos com o MPLA. Angola está a dar certo para os assimilados, que são os membros do MPLA, na sua maioria são indivíduos altamente assimilados, e o comportamento de subserviência que têm para com os outros povos, com os povos estrangeiros, mostra claramente que são indivíduos extremamente complexados, nunca terão um projeto de Estado, nem um projeto de nação. Continuam a ter a perpetuar aqui um projeto de poder que também se baseia na
desestruturação cultural, na destruição da autonomia dos povos e etc. E eu quero que o Cotton William não se esqueça que somaram agora 21 idosas que continuam a ser assassinadas brutalmente e o presidente do MPLA continua calado. Mas se isso tivesse a acontecer noutra geografia, na Europa, ele já teria se pronunciado, já teria dado os seus pésames. Então, isso indica que o MPLA não tem legitimidade e continua a mostrar a forma com que ele realmente encara o povo angolano. Como é que são vistos? Que não merecem, ok? Não merecem sensibilidade, não merecem nada. Portanto, precisamos de discutir isso também. Ok, Pedro Caiado, rapidamente. Pedro Caiala saiu de linha. Líderes muito fracos dinamitam a África. 8 antigos líderes africanos lançaram uma iniciativa para aliviar a crise da dívida que está a sufocar dezenas de países no continente e no sul global, enquanto crescem os apelos à reforma na arquitetura financeira mundial. Ora, Obasanjo liderou isto na conferência do G20, inclui os países ocidentais, alguns países da América Latina e também em África, pujante África do Sul e alguns outros países, como a Nigéria, e então decidiram lançar este reto. Não peca por ser tardio e não é uma vergonha fazer-se este pedido em vez de se lançar um desafio primeiro internamente para primeiro ver o que é que nós temos como destruição dos nossos reinos por causa do Ocidente. E é preciso começar a pedir a reparação de facto, porque nós que somos africanos temos mesmo menos capacidade, dão-nos mesmo menos oportunidades de formação. Não temos programas concretos para a edificação, como tiveram em Israel. E somos complexadamente a dizer que não. Eles não merecem reparar nenhum dano, porque o colonialismo fez-nos depois abraçar-nos como irmãos. Não encontre as outras gerações subsequentes, que não tiveram nada a ver com o colonialismo de parte a parte. Mas o viés colonial ficou lá. Destruíram as nossas universidades, destruíram o nosso saber, destruíram as nossas invenções, tornaram-nas deles e colocaram-nos à margem depois de toda e qualquer cientificidade, mesmo a nossa época. E continuamos a estender a mão quando temos o Olusegun Obasanjo a fazer este apelo, mas é de mão estendida de novo o Ocidente. O Ocidente não quer desenvolver a África, quer continuar a explorar as riquezas de África. Não era a altura de dizer vamos lançar um plano Marshall aqui, aqueles que têm dinheiro, vamos desenvolver o nosso continente, a partir de hoje vamos proibir a exportação de matéria-prima bruta, exigir a transformação dos nossos países, colocar e desenvolver universidades fortes capazes de rivalizar com Harvard, Oxford, dentro de 5 a 10 anos. Vamos importar o saber, o melhor saber que existe, e vamos criar polos regionais. Polo regional, leste, norte, sul, sudeste, onde tenhamos bolsas, efetivamente, de academias fortes para desenvolver os vários polos industriais dos países, financiados por africanos, onde as prioridades africanas sejam também estabelecidas por eles mesmos para acabar com a fome. E criar-se novas organizações. Só pode estar na União Africana os países verdadeiramente democráticos, que têm que cumprir uma cartilha, ser escrutinados, e se não estiver um dos itens, eles não podem aderir à nova União Africana. Isidro? Cota William, para mim é como, eu quando estou a falar dessas questões, eu fico muito feliz porque realmente tu apresentas aqui
questões muito importantes, e não só importantes, mas também muito inovadoras, ok? Inovadoras em que sentido? Porque são questões que são facilmente podem ser aplicadas num contexto em que haja vontade política, que haja realmente essa vontade de transformar a África e que realmente se possa pensar de forma plural os desafios do continente. Eu, quando ouço o Kota William falar, sinto muito orgulho de saber que existe toda uma lucidez para essa questão, que devia ser uma questão vital, porque os africanos não compreenderam porque é que houve várias teorias, como é o caso do continentalismo e todas essas teorias. Por quê? Porque quando a gente entra dentro daquilo que é o sistema mundial globalista, a gente consegue notar que o sistema foi montado sobre uma base. E essa base remete os povos africanos, os povos pretos da história, a uma subserviência constante por causa dos eventos históricos. É essa parte que a gente às vezes precisava de ter em conta para compreender que nós necessitamos de soluções que sejam estas soluções coletivas e de parceria entre os Estados africanos interessados nessa mudança, nessa transformação africana. Devíamos estar todos juntos, compreender os desafios e cooperar, como Estados cooperarmos entre nós para que as coisas realmente mudem de figura. Mas não é isso que acontece. Essa aí é já a vergonha que a gente tem. Essa é a vergonha que a gente tem, de saber que as coisas não mudam e que as coisas podiam andar a mudar, mas não estão a mudar realmente. E pronto. Eu acho que nós precisamos de fazer esse trabalho mais do que nunca. A União Africana precisa de ser um espaço de ação e não um espaço de acomodação, porque nesse momento está a acomodar uma das pessoas mais incompetentes de África, se calhar. João Lourenço é mesmo uma pessoa incompetente. E o estrago que ele vai fazer na União Africana vai ser um estrago que vai também se refletir na realidade de outros países do continente. Por que é que eu digo isso? Porque eu vi o João Lourenço a falar, por exemplo, que vai criar a maior rede de busca de financiamento estrangeiro. Mas, até quando é que os africanos vão continuar a colocar a esperança de desenvolvimento do continente em ajudas, dívidas e etc. Até enquanto continuarão a compreender que para o continente desenvolver, o mais importante são as dívidas e não a vontade de querer fazer essas mudanças. Isidro, sabes como é que nós poderíamos eventualmente começar a reduzir a nossa dívida? É criarmos a maior cadeia de fornecimento de produtos de que o Ocidente carece, sendo produzidos e transformados no nosso país. Eles precisam do peixe dos nossos mares. Os nossos mares. A partir desta data, em que nos tornamos responsáveis, nós proibimos a exportação de todo o pescado dos nossos mares que não seja cientificamente escrutinados por uma cadeia de cooperativas africanas e transformados nos nossos países e saído e comercializado made in Africa. Portanto, para a Europa. E a partir daí, a Europa iria só financiar aquilo que previamente iria receber. Mas aí também tem as cadeias de distribuição. Se você coloca as cadeias de distribuição nos nossos países, com uma mão de obra mais barata, o peixe vai chegar barato à Europa, mas vai ser caro em África, caro, entre aspas, porque vai dar emprego. E quando você tem a indústria do peixe, tem aquele que vai pescar, depois precisa de alguém que vai reparar as redes. Porque essa indústria de pescado isentava nos próximos 10 anos para a recomposição da fauna marítima toda espécie de arrastões. E nós temos pescado para consumo interno e para consumo externo. Portanto, a tal União Africana iria produtos made in Union Africa. Sabe? Então, você para já começava já a reduzir a dívida e passava
A Nigéria deve a quem? A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha precisa de peixe. A Nigéria tem peixe. Angola deve a quem? A Portugal, Brasil. Eles precisam do nosso peixe. Tem aí. Nós fomos os maiores exportadores, Paulo e Isidro não devem saber, de contraplacado para a Itália. Nós temos dos contraplacados mais procurados do mundo. E por causa de ter sido assassinado por uma decisão de um empresário e da cadeia industrial que tomou conta do país, nós deixamos de exportar, que é a panga-panga. A panga-panga é das peças de contraplacado mais procurado do mundo. E a Itália era o maior consumidor. Ora, nós não temos que ter uma dívida para com a Itália, porque nós temos um produto que facilmente entra no mercado italiano e tem consumo. É produzido nos padrões internacionais. Mas eles destruíram as fábricas da panga-panga, umas que nem estavam em zonas de guerra. Está a ver? Nós temos uma série de elementos que podemos exportar. Há países que precisam de carne. Nós temos excesso de carne bovina mal aproveitada. Desde logo, eu continuo a dizer, os governadores do CUNEN dirigem mais bois do que pessoas, mas nem sabem dirigir, nem os bois, nem as pessoas. Coitados, os dois passam fome, passam sede, e quando têm aí uma nação para exportar, seria a capital africana do Cabedal, o CUNEN, a capital africana. Mesmo as potencialidades do Botsuana, do Zimbábue, da África do Sul. É preciso nós pensarmos mediamente, mas com um alcance profundo. As fábricas para tratamento dos derivados do boi podem ser adquiridas a $250 mil o máximo, porque há fábricas de $100 mil. E nós desenvolvemos as regiões, quer CUNEN, quer mas em termos de geoestratégicos, Cota William, nós temos uma outra armadilha que também nós temos muito orgulho e não damos conta que é uma armadilha muito chata, que é a questão da lusofonia, essas ideias de lusofonia, francofonia, anglofonia, são, na verdade, também ideias que, de certa forma, afetam muito a questão de cooperação econômica entre os países africanos. Por quê? Porque os nossos países, uma vez que se assumem como sendo lusófonos, anglófonos e francófonos, normalmente a sua prioridade com relação à produção, à economia e etc., normalmente é para a França, para a Inglaterra e também para Portugal. Mas, Isidro, Paulo, o que é a lusofonia, a francofonia e a Commonwealth? É a continuação do colonialismo por outros meios. Em miniatura, exatamente. A palavra ninha. Porque você continua a ensinar ao teu filho que o melhor hospital não está aqui, por exemplo, no Congo. Sim, está na capital, está em Paris, está em Londres, está em Lisboa. E você não faz nada porque, quando se sentar à mesa de negociação, quem é que está lá? É o ex-colonizador a presidir a Commonwealth. Você diz, não, mas tem a RDP África. Mas a linha editorial é de Portugal. A linha editorial da RFI Internacional é de França. A linha editorial da BBC é inglesa, é britânica. Não podemos nos enganar. Os africanos, o filho quando nasce, ensinam logo e vão comprar uma camisola do Porto, Paulo, para oferecer ao filho, do Benfica, do Sporting, o Isidro do Man United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.
Não conhece 11 Bravos de Maqui, o Bilhete, de coisa, o Sporting do Conto Cubango, de Luan. Não conhece isso do seu país. Mas isto é uma cadeia que vai passando. Exatamente. Então, Não. como é que uma pessoa que nasceu no mato comigo, e nós, às vezes, era pirão, nós levávamos sandes de pirão com peixe frito, à noite fazíamos já o pirão de milho, ficava mais rijo. E quando os outros estivessem a comer, na hora do lanche, nós também fizíamos que coisa. Só que o nosso era mesmo no guardanapo de pano. E só saía a ponteira porque era pirã com peixe seco que nós babávamos lá dentro. Até que uma vez um colega, depois de comer, foi jogar, deram-lhe uma bola no estômago, quando começou a vomitar, em vez de sair pão, saíam bolas de pirão. Não, William, é assim, eu quero aqui puxar um bocadito quando o Cota William viu as hostilidades dessa matéria. Eu acho que aqui o Cota William passou e passou muito bem, e o Isidro também. O que acontece na realidade é que enquanto nós estivermos a olhar para essas coisas de lusofonia, conforme aqui o Isidro frisou, nós não vamos a lado nenhum. Então, era importante, por exemplo, aqui o papel da União Africana ter líderes panafricanistas ou africanos verdadeiros que conseguissem, então, começar a pensar assim: o que a história narra? A história só narra o que já aconteceu, ok? Porque dela precisa fazer o quê? Limar o máximo possível de aprendizado. Se nós tivermos que olhar hoje em dia o que está a acontecer com, por exemplo, aqui com a Ucrânia, nós estamos a ver como é que o Zelensky hoje em dia é estressado, ok? Porque tem a mão aberta a pedir, porque lhe foi posta essa condição dependente. E é o mesmo que acontece conosco. Enquanto nós não olharmos para nós mesmos como africanos, e não vamos aqui mais falar do Egito, do Marrocos, por aí fora, porque estes já estão muito europeizados. Mas vamos olhar aqui na nossa Sub-Saara África. Enquanto que, para eu que vendo o melhor produto como um pladur, ou a placa, não é? Ou o que for, o cal, o que for, o que a União Africana deveria estar a fazer é criar esses mercados, ok? Para que o produto fosse mesmo vendido primeiro dentro de nós, conforme o Cota William falou. Segundo, a ideia da moeda única da África, isso deveria ser a discussão mais alta. Terceiro, nós devemos nos aceitar que somos africanos, temos a pele castanha, com excesso de melanina para poder nos proteger do sol, em que eu devo valorizar primeiro o meu próprio irmão. Assim como a Espanha primeiro valoriza o português, o europeu, depois é que vê o resto. Assim como Portugal valoriza primeiro o europeu, depois é que vê o resto. Nós, africanos, devíamos estar nos valorizar nós primeiro. E eu aqui quero chegar aonde? Quero chegar nas fronteiras visíveis. Como é que o Cota William, como é que o João Lourenço não aceita, por exemplo, de que um congolês possa ter acesso de entrar nas terras de Angola, viver, pedir uma residência por ter um filho ou que for angolano, viver tranquilamente, legalizar tranquilamente, mas prefere dar a nacionalidade, abrir as comportas de Angola para o G20, que mesmo estando as portas abertas, eles não entram em Angola, excepto aquele que só que sabe que vai vir fazer que buscar o seu dinheiro e ir embora e levar o dinheiro, e já conhece onde é que é o banco, que é no Marques. E esse congolês, esse zambiano, que tem a tecnologia e a ideia para vir cultivar a nossa terra, porque o clima é idêntico, porque conhece a tática de fazer o boi africano crescer em qualquer uma das zonas, você não permite, você só dá-lhe 30 dias de visto. Mas o europeu tem direito de viver até cansar-se e ir embora com lingotes de ouros nas xuxas e por ali fora, e você simplesmente porque tens nojo do teu irmão africano. E vocês se acompanharem muito bem aqui, é uma vergonha,
Porque mesmo esse presidente que acaba de tomar conta agora da União Africana não vai tocar nesses pontos estruturantes, que seria a valorização. Enquanto nós não nos valorizarmos, nós vamos estar nesse problema. Mudando aqui, por exemplo, um bocadinho para o Zelensky, eu tenho certeza que o Zelensky, amanhã, se lhe der uma oportunidade de sacudir-se dessa capota dos europeus e dos americanos, ele fará com muito gosto para não cometer mais esse erro. Dali que nós, os africanos, deveríamos estar a pegar nessas histórias que estão a acontecer à volta de nós e começamos a afinar as nossas máquinas para sermos independentes. Eu vou para a África do Sul, estudar na África do Sul como cultivar aquela laranja que só cresce em Cape Town, para ver o que é que faz essa laranja só crescer em Cape Town, para vir plantar em Angola, em alguma região. Se eu não conseguir, eu primeiro deveria olhar para um sul-africano, Boer, seja quem for, que estivesse interessado em expandir o seu negócio, vir para Angola e o produto ser vendido conforme o Cota Williams já que frisou. Não há necessidade da gente ter que comer aquela carne da Holanda, do boi que apanha sombra, porque nós também temos sombra em Angola. Podemos comer das nossas vacas também debaixo das nossas mulambeiras. Podemos comer das lagostas, das sapatas que os chineses têm. O nosso não é sapata, mas é caranguejo. Vamos comer do nosso caranguejo. Quando nós tivermos orgulho disso, imitar do que o nigeriano faz, o nigeriano imitar do que o sul-africano faz, o sul-africano imitar do que o angolano faz, quando nós ter esse orgulho entre nós mesmos, eu te garanto, Cota William, que ali o europeu virá com mais humildade. Nós estamos aqui a acompanhar esse presidente jovem que acabou de tomar conta que é Ibrahim Traoré. Exatamente. O que é que esse indivíduo está a fazer em tão curto espaço de tempo? Ele, menos de 50 anos, está a fazer Burkina Faso chegar onde jamais era pensável chegar. Portanto, é desse tipo de coisa que está a nascer em África que essa União Africana deveria estar a olhar nessas flores que estão a vir agora, que estão a beber desse conhecimento e estão a tirar lição. Portanto, temos que ter... É isso que a gente queria, mas pronto, infelizmente, o capacho dos europeus é mais um que também assumiu o poder, e o que ele vai fazer? Só para se endividar, porque ele acha que o dólar tem mais valor que o ouro. Está vendo? Ele acha que o dólar tem mais valor que os minérios que a sua terra tem. Por quê? Porque ele gosta de coisas espontâneas, coisas rápidas. Eu com dólar vou chegar, vou comprar do meu relógio, do meu Mercedes, já está. Com ouro não, com ouro tenho que fazer bolsa de valores, tenho que ir no mercado, ver quem dá mais, por aí fora. Isso para ele é perder tempo. Então, nós precisamos de pessoas líderes, pronto, em resumo é isso, nós precisamos de líderes, pessoas que leem, que pegam nos livros de histórias a partir dos Quemedes, o que era a África, o que fez os gregos virem para a África. É isso que nós temos que começar a estudar, porque é ali onde está a essência dos africanos. É ali onde está o que é isso que os africanos estudavam e que foi refinado para hoje em dia ser o que eles dizem que é melhor que o nosso, Cota William. É disso que nós precisamos estudar para saber o que está ali a jazir na terra, porque tem muitos conhecimentos daqueles livros egípcios, Cota William. É disso que nós temos que ir buscar. Nós temos que estudar o que era o Reino do Congo. Onde é que isso começou? Como é que começou? Quando nós tiver isso encravado nas nossas mentes, Cota William, se for o caso da gente vestir jeans de pele de boi, vamos voltar, porque vai nos dar orgulho de assim viver. Porque a democracia para nós, por exemplo, é uma coisa que nos complica muito. Em primeiro lugar, está numa língua que nós não sabemos o que é democracia. Na língua choco, quimbundo, seja o que for, não existe democracia. Não existe a palavra poste de eletricidade na língua umbundo. Não existe. O máximo que você vai falar é holoposto. Nunca vais dizer posto em umbundo, porque isso não existe. Tá vendo? Então, é dessas coisas que nós temos que começar a debater e nos afinarmos, porque o mundo está a ser dirigido assim. Por isso é que você vê um presidente Trump bem com arrogância em cima de um Zelensky, porque ele tem a mão de quem? De um pedinte. Okay? Paulo, sim, tem um internauta aí que fez um comentário que caracteriza muitos líderes africanos. Ele disse: esses aqui trocam um porco com chouriço. Exatamente. É o que acontece. Grande dica. Exatamente. Deixa eu só ver o nome dele. Pô, essa dica aqui me entrou muito. Mas é verdade. Olha, eu não é. Eu não é.
Eu não é. E aí ele disse, pá, troca um chouriço com porco. Quer dizer, você tem o porco, você pode tirar lá 100 chouriços num porco, mas você prefere trocar um porco com 10 chouriços, estás a ver? Com 10 chouriços. Enquanto poderia estar a comer da boa francesinhas e tudo mais, não, esquece disso. Só vais justamente no chouriço com pão e para ele já está satisfeito e deita fora o resto. Portanto, mas é isso que nós temos que pensar. É isso aqui, mas isso que o Noé falou é muito mais profundo. Nós, por exemplo, vendemos o crudo para depois ir comprar os derivados. Estás a ver? Para ir comprar gasolina, para ir comprar gasóleo, para ir comprar não sei o quê. É complicado. A nossa situação, enquanto nós estivemos com essa gente, é mesmo uma situação muito complicada. Isidro, eu sei que você se calhar sabe dessa história. Quando eu lhe permito, só muito rapidamente. Angola, nos anos, acredito eu, quando Angola começou a explorar petróleo, havia um líder, quando eu quero falar aqui o nome dele, porque já é falecido e morreu agora recentemente, vocês depois vão saber de quem que eu estou a falar. Lhe haviam perguntado assim, ou seja, a ideia seria nós já refinar naquele período que os americanos ainda estavam em pé de explorar petróleo em Angola suficiente. E esse mesmo líder da zona Angola, esse PCE da zona Angola, quando lhe foi dito por que vocês não queriam refinaria, a resposta que ele deu foi de que nós temos muito dinheiro para ir comprar os derivados sempre que a gente precisar. Não precisamos aqui de criar refinaria. Eu não quero falar aqui o nome porque eu conheci muito bem e conheço essa estrutura, mas é um cidadão que morreu agora recentemente. Foi aproximadamente ali uns 3 anos. Quer dizer, olha a mentalidade do homem que diz que temos muito dinheiro, não precisamos ter que comprar e abrir aqui refinaria em Angola. E aqui vem a nossa mentalidade, estás a ver? Precisamos que quer um bom sapato? Não, vou buscar o sapato da Beirute lá em França. Paulo, 30 segundos para fechar a vossa opinião sobre os bafos, ralhetes e serenidade de Zelensky na Casa Branca. Como é que vocês viram hoje esse enfrentamento em plena sala oval? Pota William, o que eu vou lhe dizer é o seguinte, é assim, o Zelensky ele foi muito agitado pelos Estados Unidos da América, ok? Para fazer frente à Rússia, pela Europa, e ao pessoal da NATO e etc. Aquilo era um problema que podia ser resolvido de forma doméstica, ok? Mas ele foi muito influenciado por esse pessoal todo, e hoje nós ficamos a saber que os Estados Unidos nunca pagou dinheiro propriamente assim, tipo contentores de dinheiro. Por exemplo, o Trump falou em 350 bilhões de dólares que foram enviados para a Ucrânia. Mas esse dinheiro nunca foi à Ucrânia propriamente. O que é que os americanos fazem, na verdade? Ele pega 350 bilhões e compra armas, ok? Nas indústrias armamentistas americanas, nos complexos industriais americanos, complexos militares. Eles compram armas nesse valor de 350, ok? E enviam para a Ucrânia. Então significa o quê? Que eles foram os maiores beneficiados. Quer dizer, durante esse tempo geraram empregos, o dinheiro girou dentro da economia americana, não saiu fora da economia americana, e ainda por cima agora o Trump exige do Zelensky um pagamento na ordem dos 500 bilhões. Tá a ver? Então o que é que eu digo? Isso aí, muitas vezes, a gente não dá conta, mas são os lobbies que existem, essas indústrias armamentistas, elas precisam de guerras para poderem vender os seus produtos. Se não houver guerra, se não houver incitamento para a guerra, ok? Essas indústrias não vendem armas. Então, já tinham interesses nos mas um político sério não vê isso e não vê que o seu país, de qualquer forma, está a ser hipotecado e tem uma fatura, porque quando a indústria americana fornece, tem uma base de custos. Portanto, e é essa base de custos. Você é que sabe. Pode, neste momento, estar a empurrar, de facto, a Ucrânia até mesmo para os braços da Rússia de novo, não é? Se, não, de facto, as coisas não forem, de certa forma, é justamente isso que está a acontecer. É justamente isso que está a acontecer, Cota William.
Yeah, yeah. O que nós não estamos a entender é que essas empresas, elas precisam de guerras para poderem vender equipamentos de armamentos. Isso é o ponto Mesmo para número 1. terminar, Isidro, Então, nesse momento, eu acho que o Zelensky voltou a fazer o papel de comediante. Aí ele parecia um comediante, apanhou berros e ralhetes, não teve uma postura de um estadista. E os Estados Unidos da América sabem que nesse momento estão em vantagem, então eles mandam no jogo. Então, eu lamento. Aquilo foi mais uma aventura do Zelensky, que enquanto comediante não soube fazer distinção entre a piada e a seriedade dos fatos, ao aliar-se aos Estados Unidos da América, aceitar estar nesse imbróglio que sacrificou a vida de milhares de jovens ucranianos, devastou boa parte do país e etc. E com certeza que a Ucrânia já não será a mesma coisa depois disso. Então, é justamente isso que a gente está aqui a pôr em xeque. ok. Yeah. Não, aqui, Isidro, sim, conta, William, é aqui para dizer o seguinte: em primeiro lugar, a lição que eu tiro disso é que devemos ter cuidado com o açúcar, ok? Devemos ter cuidado com o açúcar, porque quando o chá tá cuiado demais, está do cuiuio, isso depois te surpreendem, tá vendo? O Zelensky ficou na moda, estava do cuiuio e distraiu-se. Mas eu ainda vou fazer aqui essa ponte com o nosso continente, com o nosso país especificamente, não o nosso continente, mas com o nosso país. Que tipo de lições é que nós estamos a tirar disso? Porque o que vai acontecer é isso, Cota William. As guerras no Congo, as nossas riquezas em Angola, o nosso caminho de ferro, a posição geográfica em que nós estamos, se nós também não tiver cuidado com açúcar, vamos levar berro na sala oval. Não, mas há um ponto aqui, Paulo, há um ponto aqui que é muito interessante. Eu ouvi falar que o Tshisekedi, ok, contatou os Estados Unidos e a França, disse, vocês não precisam, eu quero ter paz, portanto, vocês não precisam de continuar a ir buscar os mineiros por Ruanda. Eu vou vos dar as minhas terras para vocês virem tirar aqui diretamente sem ter que passar no Ruanda. Então, isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez com um tamanho abismal. Quer dizer, o indivíduo vai transformar a sua terra numa zona de extrativismo cru, ok? Porque ele tudo o que quer nesse momento é proteção. Quer dizer, ele está na armadilha dos que criam problema, não, dos que criam problema e vendem a solução, porque nesse momento vai vender a solução. A solução é você permitir a instalação de bases de extração de minérios americanos no teu solo em busca daquilo que ele chama de segurança, ok? E simplesmente para evitar o Ruanda, a guerra com o Ruanda, eu não sei o tipo de líderes que a África pariu. O indivíduo também é aquele indivíduo que está sempre com sapatos Berluti no pé, relógios, esses indivíduos são muito, muito complexados. Não são esses indivíduos que deviam estar no poder em África. Não faz sentido. Não faz. Não, agora, Zido, agora deixa-me cá, e aqui para terminar mesmo, há uma relva, há um capim de aninhas, como é que se diz isso? Um capim de aninhas, que está a vir, que nós temos que ter cuidado. Nós temos ali um Ruanda, temos os Estados Unidos, que amanhã lhe será dado o Congo, por causa, intermédio de proteção, e depois o que vai acontecer com as nossas terras, onde se governa mais boi do que pessoas? Ok? Vai acontecer o que nós estamos aqui a falar. Essa erva daninha vai expandir para quem? A dizer assim, estamos a cavar e as riquezas nos indicam que a pedra-mãe destas riquezas está nessa direção. E que direção será? Angola. E depois vai surgir aquilo que nós já havíamos falado do passado. Vão chegar a encontrar terras que não valem, que têm mais boi do que pessoas, esticam, vão migrar a fronteira um bocado mais para lá, e quando a gente assustar, estamos a ser invadidos e também não vamos ter resposta. E depois vamos ter que fazer exatamente o que o Zelensky fez. Comeu açúcar, lhe disseram que não existe sal no mundo, e quando ele agora assustou, um presidente a levar bafo. E nós estamos aqui a acompanhar, Cota William, que o que a América quer fazer agora é o quê? Vai reverter essa guerra no sentido de esforçar o Zelensky a decretar paz, porque vai ficar mal na fita, como se fosse aquele que não quer paz dentro do bom país. Os ucranianos vão esforçar o Zelensky a decretar paz para que haja então as eleições, para tirarem o Zelensky, e vai vir aquilo que o Cota William já disse lá atrás. O que é que fizeram com os ucranianos que estavam ali, que já foram levados para essas zonas
recôgnitas, por exemplo, como está fazendo na Palestina, aliás, desculpa, que é quem? Quem virá para ser o presidente da Ucrânia, se não for o primo do Putin, se não for um primo do Putin, é alguém muito próximo ao Putin. Ok? E ali, quando ele assumir a presidência, a Ucrânia será dividida e ali vai reinar a paz. Porque a intenção agora é que tirar o Zelensky para meter um peão do Putin. E a Europa, preocupada com essa situação, está desnorteada porque nem sabe em que direção é que ela vai ter que seguir. Se é para continuar essa guerra, ok? Ou para ajoelhar perante a América, ok? E depois dali então ver que se vai comer os tocinhos dessa guerra, porque a maior parte, a maior tumba, o maior lombo deste porco está com os americanos. Vimos uma Ucrânia não só humilhada, como também a Europa foi humilhada nessa luta, definitivamente. Mas a postura de Zelensky não foi humilhante de tudo, mas não conseguia impedir o avanço frontal de Donald Trump e de Jill Vance. Os dois empurraram. E Zelensky não teve dimensão de verificar que, a partir de determinado momento, passou a ser um joguete na mão daqueles que lhe prometiam o céu e a terra. Daqueles que puseram na sua cabeça que iria ganhar a guerra. Mas hoje, se Zelensky fosse inteligente, levaria mais do que um acordo que ele quis dar a assinar a sua ministra dos recursos naturais, não ele, o que Trump achou, de facto, um verdadeiro abuso. E sobre isso peregrinou durante a audiência. Mas Trump mostrou que ainda quer armas, quer continuar a guerra. E isto terá irritado quer Trump, quer DJ Vance, e bem mesmo como seu conselheiro, que ele mudou, agora o conselheiro é o mesmo que está no Oriente Médio, é o mesmo para os assuntos da Ucrânia, porque o anterior estava a ser alegadamente muito dócil e sensível aos problemas da Ucrânia. Mas a Ucrânia deveria ter ido com Washington com a aprovação de uma resolução, que é de levantar a suspensão de negociar com a Rússia. É constitucional, portanto, e o Parlamento tem que levantar esta condicionante jurídica constitucional. Mas Zelensky não foi com isto. Foi apenas com a promessa das terras raras e a pedir segurança. Mas segurança para quê? Para continuar a guerra ou para terminar? Qual é o exemplo? Qual é o sinal de que, de facto, ele quer começar a paz? Está na mesma retórica da União Europeia, da OTAN, parte ocidental, que não tem capacidade de prover as necessidades bélicas que a Ucrânia neste momento carece. Em Kursk estão encurralados e a sair. Portanto, não tem nenhuma moeda de troca. Tentou ter Kursk, mas está a correr mal Kursk também para Zelensky. Então, hoje, para o mundo das regras ocidentais, foi um mau dia. Para Angola também. As pessoas viram que só Zelensky foi humilhado. Angola também foi humilhado. Porque Angola apostou muito no cavalo genérico América. Pois mudou o homem. É como em Angola. Quando mudou José Eduardo dos Santos, tudo mudou também. E o presidente angolano vê agora os projetos ruins, diziam que não, ele não trocou todos os projetos, não. Cortou grande parte dos projetos do corredor do Lubito. As empresas americanas, poucas ousarão enfrentar Donald Trump, porque sabem das consequências, porque estão dois homens que não têm travão, Donald Trump e Elon Musk.
É preciso nós estudarmos os tempos. Angola, depois de ter traído os seus aliados naturais, que nunca lhe encostaram as costas como os americanos, que cara terá para se encostar de novo à China e à Rússia da mesma forma? Angola não pode dar-se ao luxo de ir para uma guerra de apoio sequer ao Congo Democrático. Precisaremos de saber quantos blindados temos, quantos aviões temos, qual é a disposição da nossa força ir combater noutro território, deixando as famílias à fome, porque 90% dos nossos militares vivem e passam mal. Então, há uma série de condicionantes. Quem irá repor este arsenal? Agora, 32,2 bilhões estamos a ir atrás para assinar um reforço com a China. Há armas que é possível virem da China porque têm pendor russo. Mas as mais recentes já não. Será uma recomposição do exército. Mas o presidente também prometeu à América. Esperemos que não tenha encetado já negociações com algumas indústrias bélicas que o obrigarão a ter que pagar a antecipação ainda que verbal. Por tudo isso, Angola foi também humilhada na Casa Branca. A África também. Não podemos ser muito capazes daqueles que nós pensamos que são superiores e que têm o condão de nos apoiar daqueles que consideramos maus. O mundo hoje é multipolar. Os BRICS estão aí. Angola preferiu outras alianças. Já lhe estão a mostrar como é que deve ser. Para já, os Estados Unidos, impensável desde 1945, votou ao lado da Rússia, da Coreia do Norte, uma resolução para condenar a invasão russa. Novos tempos, novas vontades. A opacidade de alguns leva os países a entrarem em prejuízos. Boa noite, até amanhã, porque amanhã é outro dia sequer diferente.